Olá, meus queridos seguidores, Deus abençoe. Vamos para mais um Perguntas e Respostas. E você que deseja fazer sua pergunta, faz nos comentários aqui, tá certo? Envia sua pergunta aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo vocês, porque também chegam muitas perguntas pelo WhatsApp, chegam muitas perguntas pelo Instagram também, tá certo? Quem ainda não me segue no Instagram é Missionário Daniel Silveira, tá? O meu WhatsApp eu vou colocar aqui agora. E também quero trazer uma novidade para vocês antes das perguntas aqui, das minhas respostas. A gente iniciou, gente, uma escola de pregadores. Você que quer pregar a palavra de Deus. Daniel, como é que é o ministério? Eu vou passar para você um método para desenvolver o ministério de pregação. Você que deseja pregar a palavra de Deus e precisa de um método, um ensino. Lógico que o ministério de pregação é um chamado de Deus, tá? Mas existe sim uma preparação e eu tenho um método que é muito simples e eu tenho certeza que você vai desenvolver. Você que tem vontade de fazer um vídeo como esse, por exemplo, né? De desenvolver a sua fala, a sua sabedoria para você poder evangelizar, entre em contato comigo agora nesse WhatsApp e se informa lá comigo. Daniel, como é que eu faço para pertencer à escola de pregadores? E aí eu te passo as informações. Esse vídeo, então, peço a intercessão do meu Padre Inciso, está aqui para interceder por esse vídeo, tá certo? Então, meus irmãos, está aí o meu contato para quem quer as informações sobre a escola de pregadores. Que Deus nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos aqui, meus irmãos, para mais um Perguntas e Respostas. E a primeira pergunta é: macumba realmente existe? Meus amados irmãos, muitas pessoas, né, falam que eu não acredito em macumba, macumba não existe, isso aí não existe, para mim isso aí não existe não, né? Muitas pessoas falam que macumba não existe. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que sim, a macumba existe. Ela não vai usar esse termo, macumba, mas ela vai deixar claro que existe sim pessoas que lançam maldição na vida de outras. Aonde é que está escrito? Pegue sua Bíblia em Tiago capítulo 3, certo? Pegue aí a palavra de Deus. Em Tiago capítulo de número 3. E você vai encontrar aí dois versículos muito importantes. O versículo 9 e o 10. Todos os versículos são importantes, né? Mas para falar desse assunto, o versículo 9 e 10 de Tiago capítulo 3 diz assim: com ela bendizemos o Senhor, ou seja, com a língua, né? Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Veja só, aqui está dizendo que existem palavras que amaldiçoam as pessoas. Então, o que é a macumba? A macumba é justamente isso. Eles fazem um ritual invocando entidades que são demônios. Eles chamam aí de entidades, de espírito X ou Y, de Exu, de não sei o quê. E eles invocam esses espíritos que são demônios, né, contra a vida de alguém. Então, Tiago 3, do 9 ao 10, diz que existem palavras que abençoam e existem palavras que amaldiçoam. Então, aqui está de forma muito clara que existe sim a macumba, existe sim a bruxaria, existe sim palavras de maldição, certo? Essa magia negra que fazem, né? Então, existe. Agora, é necessário a gente entender uma coisa: quem está em comunhão com Deus, quem está em vida de oração, quem está blindado pela graça de Deus, não vai ser atingido por essas coisas. Então confie no Senhor. 1 Pedro 5,7 diz o quê? Eu gosto muito de falar esse texto, esse versículo. Diz: colocai todas as tuas preocupações em Deus e Ele vai tomar conta de ti. Então a macumba existe sim, mas ela não vai atingir eu e você. Por quê? Porque mantemos a comunhão com o Senhor, vida de oração, confiamos em Deus e essas coisas não vai pegar na nossa vida, tá? Agora, uma coisa que eu preciso alertar e deixar bem claro: muitas pessoas dizem assim: missionário, reze por mim que botaram uma macumba em mim.
Mas muitas das vezes essa pessoa que diz isso vive uma vida desregrada, afastada de Deus, em pecado mortal. Você quer macumba pior do que essa? Se desviar do caminho do céu, gente, é a pior de todas as maldições. E às vezes a vida da pessoa está uma tremenda de uma maldição, não é que alguém jogou macumba nela, é porque ela não quer compromisso com Deus. Até quem tem compromisso com Deus tem tribulação, passa por crise, por dificuldade. Imagine quem não tem compromisso nenhum com Deus. Então cuidado com isso, porque também tem gente que tudo bota a culpa na macumba, tudo bota a culpa na macumba. Também não é para ser assim. A macumba existe? Sim, existe. Mas nem tudo é por causa da macumba, não. Muitas das vezes, o próprio cristão, vou botar entre aspas, convida o diabo para a vida dele mesmo. Como? Se afastando do caminho do Senhor, se afastando de Deus. Então, cuidado, tá bom? Segunda pergunta, como reagir a um ataque protestante, né? Eita, essa aqui é muito boa, né? Gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que a maioria dos protestantes, eles não deixam o católico falar, né? Eles não deixam o católico falar. Eles começam um tiroteio de informações. Primeiro ele começa a falar com você, fala de purgatório. De repente ele pula para a imagem. De repente intercessão do céu. Por que isso? Para ele não te dar chance de resposta. Então ele faz vários assuntos para poder te colocar na parede. E quem está ali perto, que não tem tanto entendimento, acha que o protestante está ganhando de você, que você é o fraquinho que não entende de nada, né? Então, isso é uma estratégia dos protestantes, né? Eles e falam em voz alta e você fica ali, meu Deus, esse homem é louco, essa mulher é louca, né? E as pessoas que não têm entendimento acham que ele está ganhando de você, que você não entende nada. Então, a primeira coisa que você precisa é de educação. Tenha postura, né? Tá lá a pessoa atirando para todo lado e você diz calmamente, querido, você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? Se ele silenciar, você fala. Na medida que você for falando, você vai perceber uma coisa. Quando você começar a falar, ele se intromete. Ele vai cortar a sua linha de raciocínio. Você está dizendo assim, olha meu irmão, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que eu não acredito na sua interpretação da Bíblia. Eu acredito na interpretação da igreja, porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso. Na hora que você fala isso, ele já mete. Não, mas a igreja não é a igreja católica, porque... Então tenha primeiro educação. E primeiro entenda uma coisa. Com a maioria dos protestantes, é uma tremenda perda de tempo você tentar conversar. Falo isso porque tenho experiência. A maioria é perda de tempo. Porque o protestante já entra na conversa superior a você no pensamento dele. Ele já é superior. Então tudo que você falar, ele não vai aceitar. Quando um protestante quer se converter, gente, ele se converte estudando, por exemplo, a patrística. Ele se converte buscando entender a fé católica. Enquanto ele não partir dele essa busca, não vai ser você debatendo que você vai conseguir converter ele. Provavelmente não vai ser assim. Por quê? Porque ele não vai deixar você falar. Ele é mal educado, ele tem as suas convicções e pronto, acabou. Ele se torna uma pessoa inacessível. Então os protestantes que se converteram foi porque eles buscaram estudar a doutrina da igreja. Aí eles foram entender de fato e se converteram, né? É por isso que eu digo que debater com protestante, a maioria das vezes é uma tremenda perda de tempo. Porque ele sempre vai se achar superior a você. Você não entende nada de Bíblia, quem entende é ele. Agora, no dia que ele quiser realmente entender o pensamento católico, aí ele vai estudar as fontes católicas. Aí ele vai realmente mudar. Enquanto não adianta, né? E outra coisa, você vai explicar para ele, por exemplo, se você tiver oportunidade, você pode primeiro explicar para ele de forma bem clara o que você crê. Olha, você quer saber o que eu acredito? Aí você reza o credo para ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Finalizou o credo, você vai mostrar para ele um texto que diz assim, lá em Filipenses 4:5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Esse texto não tem como ser aplicado ao protestantismo. Só um só Senhor, uma só fé. Veja, uma só fé, um só batismo. Veja só que no protestantismo não existe só um batismo. Não existe uma única fé. Cada um prega uma coisa diferente. Então aqui já mostra que o protestantismo não é bíblico, né? Você pode pegar, por exemplo, aqui também, 1 Timóteo 3,15, que diz que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Não é aquele pastor que é coluna e sustentáculo da verdade, é a igreja. E igreja esta que não pode ser uma protestante, porque naquela época não existia. Então só pode ser a igreja católica, né? Que foi a única que existiu desde aquela época. Você pode pegar aqui, por exemplo, em 2 Pedro 1,20, que vai dizer assim, veja só. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então não é a sua interpretação pessoal, querido. A Bíblia não é de interpretação pessoal, como vocês protestantes fazem. O cara pega uma Bíblia aqui, aí ele interpreta do jeito dele, ele vai fundar a igreja do jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa, né? Por isso que o protestantismo é essa grande bagunça. Vamos lá, terceira pergunta, eita, que essa aqui é polêmica, né? Qual o maior problema da RCC hoje? Renovação Carismática Católica. Qual é o maior problema da renovação carismática hoje? Gente, eu já passei por 18 estados do Brasil, pregando a palavra até o momento, né? Talvez quando você vê esse vídeo eu já tenha ido para mais lugares, mas até o momento foi 18. Em todos os lugares que eu chego, eu converso com as pessoas e as pessoas me relatam uma coisa muito séria. Que a renovação carismática católica ela tem um sério problema no pastoreio. No pastoreio. Como é isso? Muitas das vezes o coordenador diocesano, estadual ou local daquela determinada cidade vacila muito na questão do pastoreio, entendeu? Acreditam em fofocas, aí perseguem quem não deve, né? Acreditam em fofocas, não chama as ovelhas para conversar. Por exemplo, se alguém chega lá no coordenador X e diz, ó, o Daniel fez isso comigo, papapá. O pastor, em vez o pastor que está à frente da renovação carismática, muitos chamam assim, né? Eu nem gosto de usar esse termo. Mas o coordenador que está ali, em vez de me chamar para escutar a minha versão, para saber se eu estou certo ou se eu estou errado, se de fato eu fiz isso, não chama. O que é que faz? Já proíbe o cara de pregar. Não chama o cara para se defender, não dá chance de defesa. Muitas das vezes também eu já escutei falar que a coordenação da renovação, ela muda como se fosse uma dança das cadeiras. É aquela coisa de amiguinho ali e tal, aquela panelinha. Ó, vou sair da coordenação X e vou passar para isso aqui e vou dizer que... E foi uma eleição, né? Dizem que foi uma eleição. Isso é o que eu escuto. É o que o Daniel está dizendo, que é... Não estou dizendo isso, eu estou dizendo o que eu escuto. E eu escuto isso em muitos lugares, gente. Em muitos lugares. Tá? Lógico que as pessoas me pedem segredo para isso. Ó, Daniel, eu vou te contar aqui e tal, mas não diga meu nome, etc. Então é bom até porque aí quem for coordenador da renovação e que vê esse vídeo já fica no alerta, né? Poxa vida, estão pensando isso, vamos esclarecer melhor para que não pensem isso. Essa questão também do pastoreio, que muitas pessoas me relatam, é o quê? É que os coordenadores da renovação carismática, muitas das vezes, uma pessoa se desvia e eles nem sabem que a pessoa se desvia, e quando sabe não corre atrás de dar uma mensagem, meu irmão, o que está acontecendo? Muitas às vezes o coordenador do grupo não faz isso, né? De ter realmente um acompanhamento com as ovelhas. E isso é um dos grandes problemas também que me relatam, tá? Também que me relatam. E outra coisa é a questão da apologética. Gente, muitos em meio carismático me relatam isso também. Daniel, o coordenador aqui diz que tem que ser obediente ao padre. Se o padre mandar uma coisa errada, ele também vai ser obediente ao padre. E não pode ser assim, gente. Dizer que o padre ensinar que o demônio não existe, aí o coordenador da renovação, em nome de uma obediência, vai começar a dizer que demônio não existe. Não pode isso.
Então o que é que acontece? Há muitos coordenadores que, em nome de uma obediência aos padres, fazem coisas erradas ou deixam de fazer o que é certo. Entendeu? Então, na renovação carismática, tem que ter uma presença maior de apologética em defesa da fé contra as seitas, contra a teologia da libertação, que muitos estão calados diante dos absurdos da teologia da libertação. Então, isso também é um problema gravíssimo que muitas pessoas me relatam, a falta de apologética. Eu estou contando para vocês o que me contam, o que me dizem, certo? Hoje eu não faço parte do movimento da renovação carismática católica, mas eu oro no Espírito, eu tenho experiências com o Espírito Santo e prego o avivamento. Mas no momento que você está me assistindo aqui, que eu estou gravando, né, eu não, no momento desse vídeo que eu estou gravando neste dia, eu não faço parte da renovação carismática e nem a minha missão faz parte da renovação carismática. Mas eu prego na renovação carismática, direto, né? Atualmente eu exerço a função de catequista da Catedral de Fortaleza. Mas veja, esses problemas me relatam demais. Ah, Daniel, tem muito coordenador, pregador da RCC que não estão mais denunciando o pecado, falando de combate espiritual, porque os padres não querem que falem. E não são todos os padres que dizem isso, gente. Os padres da teologia da libertação. Então a renovação carismática no início dela, ela foi um pesadelo para a teologia da libertação. E hoje não está sendo mais. Muitos me relatam isso, que não está sendo mais. Então eu acredito que esses são alguns dos problemas existentes, né? Alguns dos problemas existentes. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Você que ainda não comprou o nosso material em resposta aos ataques protestantes, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp. Também não esquece do que eu anunciei sobre, né, a escola de pregadores. Também você pode entrar aqui em contato comigo nesse WhatsApp para se informar sobre a escola de pregadores. Você que pode ajudar a nossa missão, meus irmãos, com uma doação financeira. Tá aqui o Pix. Cada Pix que entra, eu pego o nome de quem depositou e coloco nas nossas orações. Então ajude nossa missão. Um Pix de R$1, R$2, quanto você puder, tá bom? Muito obrigado por tudo, até a próxima e que Padre Cícero interceda por nós. Meu Padre Cícero aqui do Ceará, tem um carinho enorme, né? E me tornei um devoto de Padre Cícero também. Agora é Padre Cícero e Santa Faustina. Que ele derrame as bênçãos do Senhor também em nossa vida com a intercessão dele. Amém? Até a próxima.